e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste para o dia da tua redenção. Para aqui, depois a gente começa a ler os outros versículos de cima. Só para você entender. Você foi selado. Quem aqui já enviou uma carta e a carta não chegou no seu destino? Tem pessoas. Por que não chegou no destino? Porque ela estava sem selo. O selo é a garantia que vai chegar. Meu Deus. Olha que texto, olha que versículo, num versículo só. O selo é a garantia que você vai viver e experimentar a redenção plena, completa de Deus. O selo é a garantia que eu e você vamos experimentar a redenção completa, porque ela não foi completa ainda. Pastor, se ela não foi completa, hoje Jesus vai ter que morrer de novo? Não. Ela foi completa no meu espírito, mas ela não foi completa no meu corpo, e nem completa na minha alma. Ela é completa na alma quando a gente transforma a nossa maneira de pensar, nos tornando naquilo que Ele nos tornou. E o nosso corpo vai completar a redenção, quando esse corpo corruptível vem se tornar um corpo incorruptível. Quem está entendendo, diga amém. Diga glória a Deus. Mas algo que eu quero frisar, quero pregar nessa noite, é com base numa pergunta, para mim e para você. Como o Espírito Santo está dentro de você? Como o Espírito Santo está dentro de você? Poderia até fazer outras perguntas. Como você deixa o Espírito Santo como... Deixa eu melhorar a pergunta. Qual o estado emocional do Espírito Santo dentro de você? Qual o estado emocional do Espírito Santo dentro de você? Por que, pastor, você está falando isso? O texto está dizendo para mim e para você, não entristeça ele. Por que Paulo está falando isso? Porque tem maneiras, tem coisas que o entristecem. Tem coisas que o entristecem. Quem faz isso? Por que faz isso? Sabe quem? É quem não o trata, quem não o reverencia, de acordo com quem ele é. Muitas pessoas tratam o Espírito Santo como se fosse uma energia. Muitas pessoas tratam o Espírito Santo como se fosse um arrepio que ele sente num culto. Esses têm facilidade de o entristecer. Muitos têm o Espírito Santo como se fosse algo. Não tem ele como Deus. Não tem ele como uma pessoa. E uma pessoa diferente, que faz parte da Trindade. Por isso que o entristece com facilidade. Aí eu pergunto para você novamente, como você tem tratado ele? Tenho alegrado ou tenho entristecido? Tenho alegrado ou tenho entristecido? É uma mensagem hoje, não é aquela mensagem que vai... Você está entendendo, né? Mas é uma mensagem bíblica para mim e para você. É uma mensagem pastoral para nós. Deixa eu colocar o meu óculos.
Paulo, escrevendo a carta dele para a igreja de Tessalônica, ele começa a dar umas direções para a igreja. Ele fala algo maravilhoso: não apagueis o Espírito. O que seria apagar o Espírito? Na teologia de alguns, é perder o Espírito. Na teologia de alguns, porque tem uns que acreditam que o Espírito sai dentro dele, como uma pomba. Pecou, pediu perdão, apagar o Espírito significa, sabe o quê? Não deixar ele funcionar. Não deixar ele, vou repetir, não deixar ele funcionar. Por exemplo, olha que exemplo básico. Você pega uma vela, ela está com o pavio, você está com o fósforo na mão. Quem acende a vela? Quem? Uns está falando o fósforo, outros a gente. O fósforo não vai sair sozinho da caixa de fósforo e vai passar a cabecinha na lixa. É a gente que vai pegar abrir a caixinha, pegar o fósforo e dar um negócio para dar faísca e fazer uma chaminha para pegar no pavio. E depois que acendeu, está aceso o pavio, está aceso, a chama está ali. Quem apaga? A gente apaga. Abafa. E como que é apagar? Abafar, ou soprar. Quando se abafa, porque perde o oxigênio. É verdade ou não é? Aí a chama... Então, apagar o Espírito Santo da vida da gente, não é o diabo que faz isso. Você dá munição para ele. Você coopera com ele. Para apagar o Espírito Santo da tua vida. É você que faz. Não é o diabo. Não é o irmão. Não é o ambiente. É a gente. Ou seja, a vela está lá, o pavio está lá. Você acende ou você apaga. É você que faz. Vocês estão entendendo, gente? O diabo, ele não tem poder, ele não tem esse poder para chegar no Espírito Santo. A chama, eu vou te apagar. Não tem poder, mas eu e você tem esse poder de fazer ele perder a funcionalidade. Somente eu e você tem poder para chegar ali naqueles interruptores que tem ali e liga ou desliga essas lâmpadas aqui. Parou de existir as lâmpadas? Não, elas só estão, elas não estarão funcionando. Não deixou de existir, elas estão aqui. Você vai estar vendo elas? Não, porque você vai estar no... Mas se você for lá no interruptor e ligar, todas as lâmpadas vão ligar. Então a responsabilidade de alegrar o Espírito Santo ou de entristecer o Espírito Santo é minha ou tua. Olhe para quem está lá e fala assim: como o Espírito Santo anda dentro de você? Triste, alegre? Pergunta para essa pessoa, o Espírito Santo, ele anda motivado por você? Ele anda encorajado? Ele anda. Que isso, pastor? Eu tenho que encorajar o Espírito Santo? Lógico, porque ele não vai aonde você não quer ir com ele. Ele não anda na medida, na passada, que você não quer que ele ande. Ele respeita as suas escolhas. Ele respeita você. Quem está entendendo, diga amém. Ele vai até onde você quer ir com ele. Ele vai até onde você quer ir com ele. Eu vou repetir de novo. Ele vai até onde você quer ir com ele. Ele vai na força até onde você quer ir, na força dele. Então é a gente que limita o poder dele, é a gente que impede dele funcionar do jeito que ele quer funcionar, através de mim e através de você. Você já percebeu que parece que tem algumas pessoas que são mais, vou usar essa linguagem, mais enérgicas espiritualmente falando? Quem já viu?
Aquelas pessoas que parecem ter mais fogo, né? Mais força, mais vigor espiritual do que uns ou do que outros. Não é porque eles são especiais, não, é porque eles estão dando liberdade para o Espírito Santo funcionar do jeito que Ele quer funcionar. Levanta as suas mãos aí no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo sobre mim, sobre você e sobre todos aqueles que estão no campus online. A gente não vai apagar o Espírito Santo, a gente não vai entristecer o Espírito Santo, pelo contrário, a gente vai dar motivos para Ele dar gargalhada dentro de nós, para Ele estar bem encorajado dentro de nós, porque Ele estando alegre, a gente ficará alegre. A gente estando motivado, Ele vai também ficar mais motivado. Ele estando cheio da paz do próprio Cristo que está dentro dele, a gente também vai estar cheio de paz. Quem crê nisso, diga amém, diga glória a Deus aí, dá um aplauso para Jesus aí. Olhe para quem fala assim: muitos permitem o Espírito Santo não funcionar do jeito que ele crê, porque não creem que Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Presta atenção, se o Espírito Santo se entristece, entristecer é um atributo e uma faculdade que o ser humano tem. Quem é que se entristece? O Espírito Santo, ele é uma pessoa, então ele tem sentimentos. O Espírito Santo, por ser uma pessoa, ele também tem vontade. Quem tem vontade? Você sabia que tem certas vontades que você tem que ele não tem essa vontade? E quando você cede a essa vontade, você entristece ele? Você sabia que ele tem vontade, que ele quer que você tenha? Quando você cede à vontade dele, ele fica feliz quando você cede à vontade dele? Quem está entendendo, diga amém. Quem sente vontade de matar alguém aqui, de vez em quando? Mas ele não sente vontade de matar, ele sente vontade de transformar, ele sente vontade de dar vida. Quem sente vontade de falar mal de alguém aqui de vez em quando? Mas ele não sente vontade de falar mal, ele sente vontade de falar bem. E falar bem para quê? Fala bem dessa pessoa para Deus. Salva ela, a pessoa liberta ela, transforma ela, coloca um fogo na cabeça dela, que vai queimando tudo. Por que eu estou dizendo isso? O próprio apóstolo Paulo, ele fala: revistai-vos de um novo homem, que você se tornou em Cristo, para que você não venha se entristecer o Espírito Santo. Para que não venha entristecer o Espírito Santo. Olha para quem vai falar assim: o Espírito Santo não é uma força. Fala, mas ele dá força. Fala para as pessoas: o Espírito Santo não é energia, mas ele produz energia, porque ele é fonte. Fala, ele é fonte. Fala, o Espírito Santo é uma pessoa. Fala, trate ele como uma pessoa. Reverencie ele como uma pessoa. Fala para essa pessoa que está lá, fala: o Espírito Santo tem sentimentos iguais aos teus. Não os, entendeu? Porque o dele é santo. Na nossa carne tem os impuros. Vou repetir. O Espírito Santo, ele tem sentimentos puros. Na nossa carne tem sentimentos impuros. Então a gente tem que pegar a nossa carne e submeter aos sentimentos do Espírito Santo. A responsabilidade não é dele, é nossa. Se submeter, se render. A minha carne quer matar, a minha carne quer degolar, a minha carne quer fazer eu falar, a minha carne quer fazer eu partir para cima, a minha carne quer, mas tem que fazer aquilo que o apóstolo Paulo falou: esmurra a tua carne, coloque a tua carne nos pés de Jesus, porque o Espírito Santo, que é fogo, ele vai queimar essa carne, ele vai queimar essa carne, e quando queima essa carne, a gordurinha sobe, e Deus fala: ele está queimando a carne, ele está queimando a carne. Quem está entendendo, diga glória a Deus, diga aleluias aí.
Olhe para quem do lado e fala assim: a forma como tratamos o Espírito Santo é visto pela forma que vivemos. Se você vive no Espírito, você vai manifestar a alegria do Espírito. Fala, se você vive na carne, você andará, manifestará a tristeza da carne e experimentará essa tristeza. Quando você olha para uma pessoa, você vê ela muito triste, muito triste, muito triste, muito triste, muito triste, muito triste. É porque ela está deixando a carne dominar. Ela está deixando a carne dominar. Pastor, mas a pessoa está triste por causa do problema, por causa do problema, por causa do problema, por causa do problema. Tem a tristeza da carne e tem a tristeza causada por um problema. Amém, amados? Mas você pode ver quando a pessoa está triste por causa de um problema, na hora que ela começa a ouvir algo de Deus, na hora que ela começa a ouvir um louvor, ou seja, ela esquece até do problema, ela começa a glorificar, ela começa a exaltar, porque o problema não deu vazão para a carne, porque às vezes tem pessoa que pelo problema, pela dificuldade, ela dá vazão para a carne, né? Mas levanta suas mãos no nome de Jesus. Os problemas da vida não vai dar vazão para a tua carne. Os problemas da tua vida que trazem tristeza vão ser colocados nos pés do Espírito Santo, e Ele, através desta tristeza, vai trazer alegria sobre a tua vida, e essa tristeza se transformará numa alegria contagiante. As pessoas que estão em volta de você vão falar como que ele está alegre diante dessa dificuldade, como que ele está alegre diante dessa tristeza. Aí você vai falar: é porque eu não coloquei o meu problema nas mãos da carne e nem nas mãos do diabo, está no governo do Espírito Santo. Por isso que ainda nessa tristeza, ela salta diante de Deus como alegria. Dá um aleluias aí. Pastor, o que é entristecer o Espírito Santo? Olhe para quem está lá e fala assim: é viver na carne. É viver na carne. Vê se essa pessoa tem uma cara de carnudo. O que é entristecer o Espírito Santo? Fala, é desagradá-lo. Desagradá-lo. Pastor, o que é entristecer o Espírito de Cristo? Olha para essa pessoa. Fala, é não seguir as suas direções. Não, a vida é minha. Quem manda no meu nariz sou eu. Você não entendeu o Evangelho então? Você não entendeu o Evangelho. A partir do dia que você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, a sua vida é dele. E tudo que é teu tem que ser dele. Não o meu coração de Jesus, mas o meu bolso é meu. Não o meu coração de Jesus, mas o meu trabalho é meu trabalho. Eu vou administrar segundo o que eu quero, segundo a minha maneira, segundo a maneira que eu vejo. Não, querido, você entregou a tua vida para Jesus, tudo que está linkado a você também é dele. 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 Não acha que ele não se preocupa com coisas suas que para você é insignificante. Talvez você gosta de paçoca, e às vezes não tem dinheiro para comprar uma paçoca. Para agradar você, ele levanta um para te dar uma paçoca. Ele te ama tanto que ele provê até uma paçoca para você, só para você ficar alegre com ele. Quem está entendendo, diga amém. Diga glória a Deus aí. Diga aleluia, pelo amor de Deus. Pastor, como a gente entristece o Espírito Santo? Não seguindo as suas direções. Pastor, o que é seguir a direção do Espírito Santo? Querido, ave, peixe, filho de Deus, vive uma vida como filho de Deus, e não como uma vida de um filho do diabo. Gostei desse glória a Deus. Um filho de Deus vive com uma vida de filho de Deus. Não é uma vida de regra. É guiada pelo Espírito, não é pelo não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Pastor, eu posso fazer isso? Pastor, será que eu não posso fazer isso?
Você tem o Espírito Santo dentro de você para guiar você. E o Espírito Santo de Deus, ele sempre vai trazer respaldo na palavra, naquilo que você tem que decidir de fazer ou não fazer. Quem está comigo, diga amém, diga glória a Deus. Jesus, ele disse para os seus discípulos, o Espírito Santo, quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade. Verdade para andar e a verdade a teu respeito. O Espírito Santo dentro de mim, dentro de você, ele fala para mim e para você, não vai ali. Não faça isso, que isso não tem nada a ver com a tua realidade. Você, está entendendo, gente? Não reaja assim, porque você não é mais isso daí. Não deixa a carne, não deixa a carne. Você é filho de Deus. Não fala assim, fala assim. Não age assim, age assim. Você está entendendo, amado? Às vezes a gente cede um momentinho para a carne. Você cedeu um momento para a carne, o diabo te pega. O diabo não pode entrar na vida de um crente, mas ele pode oprimir. Quem está entendendo, diga amém. Ele pode oprimir. Pastor, quando eu entristeço o Espírito Santo? Quando eu tenho um comportamento reprovável. Quando eu tenho um comportamento Quem aqui já entristeceu o pai? Quem aqui já entristeceu a mãe? O pai e a mãe te ensinou, te educou. Naquela cultura que você tem na sua casa, na sua família. Quando você for na casa de fulano, o pai estiver conversando, não passa na frente, não atravesse a conversa. Isso aqui é coisa dos antigos. É verdade ou não é? Fica quietinho. Se alguém te oferecer algo para beber, aceita. Se tiver com vontade, aceita. Mas aceita, come bonitinho, não seja guloso. Senão eles vão achar que você está passando fome em casa. Depois que você comer, diga obrigado. É verdade ou não é? Diga obrigado, seja educado. Fica quietinho. Hoje em dia está como? O pai está falando ali. Não digo todos, amém, amados? Você ensina para o filho. Você ensina com palavras e ensina com exemplo. Na verdade, o exemplo ele tem mais poder do que as palavras. É verdade ou não é? Eu estou com medo. Ao mesmo tempo eu estou alegre e ao mesmo tempo eu fico com medo com essa nova geração. Mas sabe por causa do quê? Por causa dos pais. Se o pai não dá exemplo de leitura da Bíblia, quando o filho vai pegar a Bíblia na mão para ler? Seu filho vê você lendo a Bíblia? Ou vê você só vendo Netflix? Seu filho te vê orando? Se o teu filho não te vê orando, ele nunca vai querer orar. Se a oração não tem valor para você, não vai ter valor para ele. Se a igreja não tem valor para você, nunca vai ter valor para os teus filhos. Nunca vai ter valor para os seus filhos. Então são comportamentos reprováveis que entristecem o Espírito Santo de Deus. Mas levanta as suas mãos no nome de Jesus. Se alguém tiver com comportamento reprovável, que entristece o Espírito Santo, e a pessoa está vivendo uma vida triste, e tá levando essa tristeza para os seus filhos, e os afastando de Deus, o afastando da igreja, isso vai ser mudado. Você vai mudar o teu comportamento, você vai mudar o teu comportamento com o Espírito Santo, que está dentro de você, e ele vai começar a se alegrar por aquilo que você está fazendo, reverenciando, se sujeitando a Ele, se submetendo a Ele, e essa alegria vai aumentar dentro de você, e essa alegria vai te levar a orar um pouco mais, essa alegria vai aumentar a ter um comportamento aprovado, e os teus filhos serão contagiados, impactados, e eles vão viver coisas extraordinárias. Quem deseja viver isso, experimentar isso, aplauda Jesus bem forte aí, igreja. Aleluia! Aleluia!
Glória a Deus! Olha para quem está ao teu lado e fala assim: eu profetizo na tua vida, que o Espírito Santo vai ficar tão alegre através de você, que você vai ficar mais bonito, mais bonita. Fala, e a tua alegria vai ser tão contagiante, que vai contagiar todo mundo. Diga glória a Deus, igreja. Diga aleluias aí. Pastor, como a gente pode entristecer o Espírito Santo? Olha para quem está lá e fala assim: em viver pecando deliberadamente. O que é isso? Viver pecando deliberadamente, pastor? Viver errando toda hora, no mesmo erro. No mesmo? Quando a pessoa está assim, é porque ela já ficou escrava do erro. Pecado é errar o alvo. Caramba! Você mentiu de novo. Quem já viu gente que é escravo da mentira? Aí ele mente uma vez, aí ele, para justificar essa mentira, ele mente de novo, aí ele começa a acreditar nas mentiras que ele vive falando, que ele se torna uma mentira. A vida dele é uma mentira. Ele vive se torna um falsário, um hipócrita. É verdade? Quem já viu essas coisas? Aquele que de tanto mentir se tornou a própria mentira. Entre outros erros. A Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. Tudo isso entristece o Espírito Santo. A pessoa ela começa a achar normal o que ela faz. Começa a achar normal. Pastor, mas e o Espírito Santo? Está lá, apagado. Está lá, impedido por mim e por você de não funcionar do jeito que Ele quer funcionar, porque a gente não ativou Ele. Olhe para quem vai falar assim: quando você errar, fala, quando você apagar, volte ao Espírito Santo e deixa Ele funcionar. Errou! Espírito Santo! Eu errei! Ele faz assim, ó. É como ligar o interruptor. Aí ele já te ilumina. Ele te ilumina. Espírito Santo, por que eu errei? Ele te iluminou. Por que eu caí nisso? Ele vai falar para você. Porque Ele fala comigo, Ele fala com você. Ele fala comigo, Ele fala, é porque você deixou de fazer isso. Foi por isso que você permitiu apagar. Quem está comigo, diga amém. Amém. Diga para o lado assim, não está doendo ainda. Obrigado. Olhe para quem, como pastor, como que eu entristeço o Espírito Santo? Olhe para quem está do teu lado e fala assim. Fala assim, eu entristeço ele quando eu não me disponho a viver a nova vida que Cristo me deu para viver a velha vida. Aí você vai entristecer? Você já viu aquela pessoa que ela está vivendo a nova vida? Nova? Não mente, só fala a verdade. Aí ela começa a mentir, começa a falar mentira, aí a vida dela se torna uma mentira, aí ela começa a viver a velha, daqui a pouco ela está fazendo as práticas que ela tinha, ou até pior, quando ela tinha a velha vida. Quem já viu isso? Por quê? Porque foi entristecendo o Espírito Santo até ele apagar. Olhe para quem eu falo assim, não apaga o Espírito Santo não. Senão você vai viver a velha vida. Existe um segredo, queridos, para a gente viver uma vida feliz. Mesmo com dificuldade, mesmo com problema, mesmo com adversidade. Existe um segredo, que é deixar o Espírito Santo viver por meio de nós em todo momento, em todo tempo. Em todo momento, em todo tempo. Esse é o segredinho, que está na Bíblia, que está na palavra. Quem está comigo, diga eu estou. Diga graças a Deus.
Quando Ele está vivendo, Ele estará fazendo a gente experimentar e manifestar os sentimentos dEle. Eu vou repetir, quando a gente está vivendo, o Espírito Santo, Ele vai nos fazer experimentar e manifestar os sentimentos dEle, a vontade de Deus, que é perfeita, que é boa, que é agradável para a minha vida e para a tua vida. Dá um graças a Deus aí. Caso contrário, quem vai estar manifestando é a carne, é a carne, é a carne, é a carne. Quais são as obras da carne, pastor? Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 18 em diante. Luxúria, cobiça, inimizade, ciúmes, brigas, contenda, embriaguez, e tudo aquilo que você sabe que não presta, está na carne. Quem está entendendo, diga eu estou, pastor. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te salvou, Deus colocou o Espírito dEle dentro do teu espírito, para você permitir que o Espírito dEle viva através de você, para que a carne não se manifeste. Olhe para quem ela fala assim, você tem um monstro dentro de você. Fala, mas não deixa ele acordar, porque Jesus já matou ele, na cruz do Calvário. Jesus já matou o velho homem, mas você tem que se despir dele, do instinto dele, da veste dele, que cheira mal. Mas tem gente que está pegando a veste dele e colocando de novo. É por isso que Paulo fala, revistai-vos do novo homem que são em Cristo Jesus. Cadê os novos homens aqui? Dá uma glórias a Deus aí, dá uma aleluias aí. Olha para aquele, você não vai viver mais influenciado com o velho homem, com a tua carne. Paulo ele nos mostra nesse texto como você pode viver uma vida triste ou uma vida feliz. Que texto, pastor? Texto que a gente vai ler agora aqui. O versículo 30 diz, não entristeçais o espírito no qual fostes para o dia da redenção. Puxa o verso 25. Estou pregando uma mensagem textual, não é nem temática. Joga no telão, DJ. Mensagem textual. Bíblia. Como que eu faço, pastor, para não entristecer? E o que eu faço para entristecer? Você aprende tudo aqui. Isso aqui é uma carta, diga a carta. É uma carta. Que Paulo estava vendo que a galera estava entristecendo o Espírito Santo. E Paulo não estava falando para gente que não era convertido. Paulo estava falando para gente que já tinha o Espírito Santo. Amém, amados? Aí Paulo chega para eles, queridão, vocês estão entristecendo o Espírito Santo, viu? Nós? Como? Aí ele fala, pelo que deixai, amém? Falar a verdade, cada um com o seu, pois somos membros uns dos. Olhe para cada um que está lá e fala assim, fale sempre a verdade para o seu próximo. A verdade machuca? Hã? A verdade dói? Remédio amargo é ruim, mas é bom. A verdade às vezes é amarga, mas ela cura, ela liberta, ela transforma. Quem está entendendo, diga amém. Diga glória a Deus. Eles estavam entristecendo o Espírito Santo, porque eles ficavam falando mal uns dos outros. Pare de falar mal do outro. Se você está vendo o mal do outro, chega no outro, com amor e respeito, para ver a edificação do outro, fale a verdade para ele. Ah, pastor, mas fulano vai falar que eu estou julgando. Não, porque não é julgar. É instruir. É libertar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Eu chego no meu pastor. Pastor, que o senhor vê de errado em mim, senhor, pelo amor de Deus, pode falar e fala do jeito que o senhor quiser, porque aqui o couro é grosso. Eu aguento o pau. Fui criado no gueto. Agora tem uns que você não pode falar a verdade. Está me julgando, hein? Ô querido, estou te dando uma instrução. O que você está fazendo, está entristecendo o Espírito Santo, e por isso que você anda tristão, tá? Você está sem força espiritualmente, é porque você anda entristecendo aquele que te dá força, tá? Quem está entendendo, diga amém.
Diga glória a Deus. Então, todas as vezes que você fala a verdade para a pessoa, querendo ver ela viver a verdade, não com cinismo, não com sarcasmo, o Espírito Santo se alegra dentro de você. O Espírito Santo se alegra dentro de você. Porque ele está vendo que você está querendo levantar o outro. Está vendo que está querendo ver o outro se colocar de pé. Diga amém, diga graças a Deus. Jesus falou que nós seremos julgados pelas palavras que falamos. Seremos o quê? Pelo amor, Jesus que falou. Olha para quem eu falo assim, você vai ser julgado pelas palavras que você falou, ou por aquelas que você deixou de falar, que também o maior pecado dos crentes, sabe qual que é? É deixar de fazer o que é para ser feito, é o pecado de omissão. Tiago fala que aquele que sabe que quer fazer o bem e não faz, está pecando. Se você vê o irmão indo para um caminho errado, vai lá, fala com ele com jeitinho, e traz ele para perto. Tem gente que fica quieto, eu quero que se lasque, eu quero que se ferra. Isso entristece o Espírito Santo. Levanta as suas mãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Você não vai fazer parte disso não. Você vai alegrar tanto o Espírito Santo dentro de você, que você vai falar a verdade para aquele que está andando no caminho errado, para aquele que está fazendo coisa errada, para aquele que também está entristecendo o Espírito Santo. E você não quer, porque na medida que você vai entristecendo o Espírito Santo, ele vai se afastando do propósito e da vida que Deus tem. Aí a pessoa começa a ficar triste, e começa a ficar refém, escravizada do erro e do pecado. Você vai fazer parte daqueles que falam a verdade com amor, com sinceridade, com a motivação certa, para que as pessoas se levantem, para que as pessoas se reergam, para que as pessoas possam voltar a viver a da alegria do Espírito Santo. Tem esse povo aqui nessa noite? Tem. Então, glória a Deus aí, igreja. Lá no céu vai ter um gravador. Olhe para quem vai falar assim, lá no céu, vai ter um gravador de tudo aquilo que você falou, que entristeceu o Espírito Santo, e de tudo aquilo que você deixou de falar. Diga, pastor, depois do arraiar, você vem falar isso? Ai, Jesus! Olha o que Paulo fala, falar e haver. Fale a verdade com o seu próximo, porque uns são membros uns dos outros. Não foge do texto, não, deixa o texto aí, DJ. Verso 26 agora. Que entristece o Espírito Santo, pastor? Ou que pode trazer alegria para ele, que traz alegria para nós? Olha, ó. Irai-vos! E não Opa! Então eu posso ficar irado? Posso. Posso ficar irado e não pecar. Pode ou não pode? Posso. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha a sua ira ao sol. Não ponha sua ira sobre o sol. Olhe para quem vai falar assim, existe 3 tipos de ira. Fala, ira carnal. A ira santa e a ira de Deus. 3 tipos de ira. A ira carnal qual que é? É aquela que você se ira porque alguém falou a verdade para você e você não quis aceitar. A ira carnal é aquela que você não aceita uma repreensão. A ira carnal é aquela que você está errado, você sabe que está errado, e a pessoa fala a verdade e você fica irado. Ira carnal. Isso entristece o Espírito Santo. Ira carnal.
Quando alguém não dá o que você queria receber. Ira carnal. Quando você pede algo para a pessoa dar e a pessoa não pode dar, e você fica irado com a pessoa, você vira a cara da pessoa, ira carnal, e se entristece o Espírito Santo. Ah, meu pai não me ama, meu pai, eu não vou obedecer para ele, não, meu pai não me deu Nike Shox. Filhos irados. O pastor falou isso, o pastor não me deu aquele cargo, o pastor me tirou do cargo, o pastor está fora da visão, pastor, ira carnal. A ira carnal sempre leva a pessoa a outras coisas que faz a pessoa entristecer o Espírito Santo. O irado carnal, ele se torna fofoqueiro, ele se torna vitimista, e tem uns que se fazem de anjo diante dos outros, para fazer os outros como demônio. É verdade ou não é? Aí eu estou assim, não quero ser baixado por causa de fulano, por causa de ciclano. Ira carnal. Aí você olha a pessoa sempre entristecida, o Espírito Santo está triste lá dentro dela, triste. Qual que é a ira de indignação, ira santa? O apóstolo Paulo chegou em Atenas, e ficava olhando, o povo adorando deuses, magia negra. A Bíblia diz que ele ficou indignado, mas essa ira, essa indignação dele, fez ele sair xingando os outros, fez ele desistir? Não. Arrumou um meio, achou um lugar para pregar o Evangelho, chegou lá no Areópago, onde se juntavam muitos pregadores de filosofia, e eles gostavam de ficar ouvindo pregadores de filosofia. O apóstolo falou: nossa, eu vou acabar com esse negócio, eu vou acabar com essa mentira, eu vou acabar, irado, indignado. Você está falando de um monte de Deus aí, tá? Mas está vendo aqui, esse altar aqui, não tinha nada no altar, não tinha nada. Esse altar aqui é do Deus desconhecido, é do Deus que faz milagre, é do Deus que salvou vocês na cruz do Calvário. Vocês estão lembrando de um Jesus que morreu esses tempos atrás aí? Eu estou falando é dele. E Paulo foi pregando, indignado, pregando, irado, de ver as pessoas adorando Deus errado, e nessa indignação levou Paulo à pregação, e muita salvação, muita libertação. Levante as suas mãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo uma igreja indignada, santa, uma igreja irada, com a ira santa, uma ira contra o pecado, uma ira contra a religiosidade, uma ira contra a maldade, uma ira contra tudo aquilo que impede do Evangelho ser pregado, de Jesus ser visto, de ver pessoas salvas, de ver pessoas libertas, de ver pessoas transformadas. Um povo irado, comunidade da fé, eu profetizo vocês cheios da ira santa de Deus, para viver o Evangelho com mais disposição, para manifestar o Evangelho com mais poder, com mais autoridade, com a faca no dente, dizendo: diabo, essa casa não vai ser desfeita, essa família não vai ser desfeita, esse homem não vai morrer, essa mulher não vai morrer, esse jovem não vai se perder, porque a minha ira santa vai me levar a ter disposição, empenho, sacrifício, ainda que eu dou na minha carne, eu vou pregar, eu vou viver, eu vou para cima. É isso que a ira santa faz. Quem crê nisso, diga glória a Deus.